conforme o teu querer, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Enquanto você aplaude, será que você pode dizer um glória a Deus, um aleluia? Precisava só um pouquinho de retorno. Aleluia. O Senhor Jesus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você nessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 6, nós vamos ler do 15 ao 16. Quantos acharam? Aleluia. Aleluia. Eu espero mais um pouquinho. Eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. Neemias, capítulo 6, versículo 15 ao 16. A palavra do Senhor vai dizer assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Eluel, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nos nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Será que você pode dar um glória a Deus, um aleluia por essa palavra? Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E eu quero falar com você e dizer para você: não desista, alguém conta com você. Mas eu queria que você me ajudasse já a pregar nessa noite, olhasse para essa pessoa e dissesse a ela assim: não desista. Não, fala com voz de profeta, diz ela assim: ó, não desista, alguém conta com você. Aleluia. E eu queria colocar você um pouco na introdução do que a gente acabou de ler. Eu acho que alguns já leram o livro de Neemias. E Neemias, ele foi chamado por Deus para uma grande obra. Mas antes disso, eu queria te colocar na introdução do que estava acontecendo com Jerusalém naquele tempo. A palavra do Senhor vai dizer que Jerusalém sofre 3 invasões na gestão de Nabucodonosor. Jerusalém, povo de Deus, povo escolhido, terra santa, sofria por escravidão. Os outros povos entravam na cidade e saqueavam recursos e roubavam coisas e destruíam a cidade. E na gestão de Nabucodonosor, a Bíblia vai falar que eles sofrem 3 invasões. Mas na terceira invasão aconteceu uma coisa incrível. Na terceira invasão, o templo ele foi destruído. Na terceira invasão que sobreveio sobre Jerusalém, o templo ele é destruído. E a Bíblia vai falar que todo ouro, toda prata, bronze foi levado cativo para a Babilônia. Toda nobreza foi levada cativa para a Babilônia. E o cativeiro durou 70 anos, 7 décadas. E existiu 3 regressos. Primeiro eles regressam com um homem que Deus chama Zorobabel, depois com Esdras e depois com Neemias. Mas nessa noite nós vamos falar sobre Neemias. Neemias foi um homem que foi levantado por Deus para uma grande obra. Se você ler desde o capítulo 1 de Neemias, você vai ver que Neemias ele estava na fortaleza de Suzã. Ele servia ao rei como copeiro, cargo de extrema confiança, porque o copeiro era o único que tinha acesso diretamente ao rei. E eu queria que você não esquecesse nessa noite e repetisse comigo: copeiro. Amém. Então Neemias, ele estava na fortaleza de Suzã e ele era copeiro do rei, um cargo de extrema confiança. Mas certo dia, Neemias recebe a visita de um irmão chamado Anani. E a primeira coisa que Neemias pergunta quando recebe a visita desse irmão que vinha de Jerusalém, e pergunta a ele: como vai Jerusalém? O que é que está acontecendo na nossa terra? Como é que vai? O que é que aconteceu?
A Bíblia fala que Hanani fala para ele: os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas foram queimadas, tudo foi destruído. No capítulo 1, versículo 4, é onde relata essa história de Neemias com o seu irmão Hanani. E ele pergunta como é que vai Jerusalém, e ele logo fala: está destruída, queimaram suas portas, destruíram os seus muros, destruíram o templo. E Neemias recebe essa notícia, e a Bíblia fala que Neemias senta e chora. Neemias senta e chora após receber a notícia que a cidade onde seus pais viviam, a cidade amada, a cidade que foi dada a Deus para o seu povo, estava destruída. A Bíblia fala que ele chorou, porque tem notícia que chega na minha e na tua vida que vai deixar a gente triste, e isso é normal. E Neemias, como um homem normal, ele sente aquilo e ele chora. Mas existe uma coisa poderosa que acontece a partir dali. A Bíblia fala que Neemias não só chorou, mas ele também esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, eu logo entendo que existem notícias que vai fazer a gente chorar, mas também existem notícias que precisam que a gente chore, mas logo depois ela ative algo em nós. Neemias chorou, ok, ele é normal, ele é humano, ele sentiu. Mas aquele choro, aquela notícia, logo após de chorar, ativou algo em Neemias. E ele foi jejuar e orar perante o Deus dos céus, a Bíblia fala. E depois de chorar e de jejuar, a Bíblia fala que Neemias, ele volta a servir ao rei. Ele volta a servir ao rei. Neemias, ele continua fazendo a sua função. Neemias era o quê? Copeiro. Um cargo de confiança. E a primeira coisa que eu aprendo com Neemias, eu quero falar para você nessa noite, é que independente da situação que você estiver, sirva ao rei. Sabe por quê? Porque Neemias estava triste, mas ele tinha uma função, ele era o quê? E a Bíblia fala que após de haver chorado, jejuado e orado, ele continua o seu trabalho. Deixa eu te falar, independente da situação que você esteja passando ou vivendo, continue servindo ao rei, continue fazendo aquilo que o rei te designou para fazer, não pare. Sabe por quê? Porque eu aprendo alguns princípios com Neemias. Eu não posso deixar de servir porque eu estou triste. Eu não posso transformar a minha luta em pirraça com Deus. Não, Senhor, eu estou triste, o Senhor destruiu a minha cidade. Eu estou revoltado, eu não vou mais servir, eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar. Deixa eu te falar, adorar a Deus não é estar sorrindo o tempo todo. A adoração, ela é um estado de espírito. A adoração é um estado de espírito. Mesmo cheio de problema, enfermidade, luta, você continua servindo ao rei, porque você que entendeu que independente da situação, você vai continuar servindo ao rei. E uma das funções do copeiro era provar o vinho antes de entregar ao rei. E a Bíblia fala que Neemias continua fazendo a sua função, mesmo triste, porque ele entendeu que ele estava triste, mas ele não podia fazer da sua tristeza uma pirraça, uma revolta para com seu rei. E ele continua entregando. E certo dia ele servindo ao rei vinho, que se você vê o vinho na Bíblia, ele representa a alegria. Neemias está triste, mas vai servir ao rei alegria, vai levar ao rei vinho. Deixa eu te falar, a tua tristeza, a tua dificuldade não pode impedir que você leve alegria ao rei. E o rei que eu estou falando é o rei da tua vida, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Não deixa que essa situação te pare. Não deixa. Quando ele vai entregar o vinho ao rei, a Bíblia fala que o rei percebe que ele está triste. O rei percebe a tristeza de Neemias e diz a ele: tu estás triste, mas não é uma tristeza da alma, é tristeza do coração.
E aqui uma coisa poderosa que eu quero te falar nessa noite. Quando eu e você nos preocupamos em alegrar o rei se preocupa com a nossa tristeza. Não, você não entendeu. Neemias entendeu que independente do que estava acontecendo com ele, na cidade dele, na vida dele, ele tinha que levar a alegria para o rei. Quando eu e você nos preocupamos em alegrar o rei se preocupa em me alegrar, se preocupa com a minha tristeza. Deixa eu te falar, Deus se importa com a sua vida, Deus se importa com os seus problemas, Ele sabe o que você está passando, Ele se importa. E o rei pergunta a Neemias: tu está triste? Mas não é uma tristeza da alma, é uma tristeza do coração. E o rei pergunta a ele: o que é que eu posso fazer para te ajudar? Meu Deus, o que é que eu posso fazer para te ajudar? E a história continua dizendo, diz que Neemias pede ao rei cartas. Diga comigo, cartas. Aleluia. Neemias, ele tinha um desejo, ele sabia que a cidade estava destruída. E logo quando ele ora e jejuma, ele tinha um desejo, mas a Bíblia fala que Neemias era cativo. O que é isso? Ele não poderia sair da Babilônia. Neemias não podia tomar as decisões próprias da sua vida, ele era limitado. Mas certo dia, quando ele vai levar alegria para o rei percebe a sua tristeza, pergunta a ele: o que é que eu posso fazer para te ajudar? E ele pede ao rei cartas. E a primeira carta que Neemias pede ao rei, ele pede uma carta para os governadores de além do rio. O que é isso? Neemias era um homem cativo, e para ir para Jerusalém fazer a obra que o Senhor tinha o chamado, ele precisaria passar pela fronteira, e sobre as fronteiras do rio existiam governadores. Eu vou trazer para o contexto de hoje. Para você entrar nos Estados Unidos ou em Portugal, você precisa passar pela imigração. Naquele tempo era igual. Neemias precisava sair da Babilônia e entrar em outra terra e passar por governadores, onde ele precisava de liberação. E a primeira carta que Neemias pede ao rei é isso: me dá uma carta para os governadores além do rio, carta de liberação. Então, para chegar a Jerusalém, ele precisava passar por esses governadores. Na fronteira existiam coisas que impediam Neemias, mas o que ele pede ao rei? Liberação. Se fosse por próprio Neemias, ele não conseguia passar. Por quê? Porque ele era uma pessoa cativa, com a sua própria força, com a sua própria vontade, ele não ia conseguir passar pelos governadores. Mas deixa eu te dizer, você vai passar não é com o seu nome, mas você vai passar com o nome do Senhor. O Senhor está te dando cartas nessa hora e te dizendo assim: eu vou te dar autorização para você passar em lugares, para você acessar realidades que não é a partir do seu nome, mas é a partir do meu nome. Ei, a porta vai se abrir porque Jesus vai assinar a liberação, não é pela força do teu braço. Você vai passar não porque você quer, mas porque Jesus vai te liberar, para que você passe com autorização. Então Neemias pede essa carta, pedindo liberação ao rei. E ele passa não com o nome dele, mas com o nome do rei. Aqui o rei me autorizou a passar aqui, eu estou indo. O rei me deu essa liberação para passar sobre esse lugar. E o Senhor quer fazer na tua vida, meu querido, é isso. Ele não quer que você force portas, Ele quer te dar autorização para você chegar e dizer assim: não, eu estou passando porque o Senhor me autorizou. Aleluia. E a segunda carta que Neemias pede ao rei, ele pede que o rei faça uma carta para Asaf, que era o chefe da floresta. Vem comigo na linha cronológica. Neemias chora, ora, jejuma, e dali Deus levanta ele para uma grande obra. Ele era cativo, o rei percebe. Ele pede a primeira carta ao rei, liberando ele para ir, para acessar, para passar, para não ser mais uma pessoa que vai se escondendo, mas uma pessoa que passa com liberação, e o rei concede. A segunda carta que Neemias pede
é para que o rei faça uma carta para o chefe da floresta. Por quê? Porque Neemias tinha um projeto. Fale comigo, projeto. Aleluia. Neemias tinha um projeto, mas ele não tinha recurso. Neemias tinha um projeto de construir os muros, mas ele não tinha recurso. E o que é que ele pede ao rei? Faz uma carta para mim. Faz uma carta para mim, porque eu tenho o projeto, mas eu não tenho um recurso para fazer. O que eu quero te dizer nessa noite: o projeto é com você, mas o recurso é com Deus. Deixa eu te falar, meu irmão. Não vou projetar porque eu não tenho recurso. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Começa a projetar, porque a partir do momento que você começa a projetar, Deus começa a liberar recurso. Ei, o projeto era com Neemias, mas ele não tinha recurso, e ele pede uma carta ao rei, e o rei faz e libera uma carta para Neemias dizendo assim: está indo aí um homem que tem um projeto, mas ele não tem um recurso. Ele entra com o projeto e eu entro com o recurso. Deixa eu te dizer, Deus está liberando recurso para o projeto que você tem. Deus está liberando recurso para aquele projeto que você já colocou na gaveta e disse não vai dar jeito. Ei, você tem um projeto, e quem tem um recurso se chama Jeová Jireh. Aleluias, glória a Jesus. E com essas duas cartas, com a liberação para passar na fronteira, com o recurso, ele já tinha um projeto, e com a carta para pedir recurso, Neemias ele precisava de mais alguma coisa. Ele precisava de quê? Ele precisava de mão de obra. E ele anuncia que ele está voltando para Jerusalém. Estou voltando a Jerusalém. Ele anuncia, e automaticamente, assim que Neemias anuncia, levantam-se pessoas para dizer assim: nós estamos contigo, Neemias, nós acreditamos. Deus levanta pessoas que acreditam no seu projeto. Às vezes, se você nem próprio acredita, você vai chegar do lado de alguém que vai dizer assim: não, eu acredito, vai dar certo, vai para frente. Porque Deus ele sempre vai levantar pessoas que acreditam no projeto. E as pessoas, após Neemias anunciar, as pessoas começaram a dizer: não, eu estou contigo. E a Bíblia vai continuar falando que Neemias chega em Jerusalém. Chega e passa 3 dias observando a cidade antes de começar o projeto. Neemias chega naquele lugar e passa 3 dias andando, verificando, analisando. E ele começa o projeto. Mas deixa eu te falar, todo início daquilo que você quer dar de projeto, todo início de projeto que Deus te dá e que você quer dar início, ele vai levantar, ele vai despertar a oposição. A palavra vai dizer que Neemias ele começa pela base, lá embaixo, onde tudo estava destruído. Quando tudo estava destruído, quando tudo estava caído, não tinha oposição. Mas a partir do momento que Neemias começa a trabalhar no projeto que Deus entregou para ele, os inimigos eles começam a aparecer. A oposição começa a aparecer. E a palavra fala que no início do projeto, opositores se despertam. Mas o que é mais engraçado é que enquanto os muros estavam no chão, o inimigo ele não apareceu. Mas quando se levanta alguém com projeto, o inimigo chega. Quando se levanta alguém para fazer aquilo que Deus designou, o inimigo ele vai aparecer. E a Bíblia fala que na vida de Neemias um grupo vem para ajudar, mas também outro grupo veio para zombar. E a Bíblia fala que eles começaram a falar assim: que fazem esses fracos? Até uma raposa que subir nesse muro derruba tudo. Deixa eu te falar, quando você começa a acreditar naquilo que Deus te deu, pode se preparar para ouvir palavra contrária, desânimo, incredulidade. Mas eu quero te dizer nessa noite, você só tem 2 opções: ou você acredita na piada do inimigo, ou você acredita na promessa de Deus. O que você vai escolher?
Deixa eu te falar, a piada do inimigo não muda nada na tua vida, mas o projeto de Deus ele permanece. Neemias se levanta e começa a fazer o projeto que Deus tinha designado ele para fazer. A Bíblia fala que opositores começam a se levantar. É normal, porque quando eu e você se movemos em agradar a Deus, em fazer as coisas para Deus, opositores vão se levantar. Mas deixa eu te dizer, você só tem duas escolhas: ou escutar a piada do diabo, ou acreditar na promessa que Deus te deu. Deixa eu te dizer, passa a acreditar na promessa que Deus te deu. Não vale a pena acreditar nos opositores. A promessa de Deus vai permanecer na tua vida. E eles continuaram, mesmo com piadas, mesmo com palavra contrária, mesmo com o que eles ficavam falando, com a incredulidade do que eles estavam fazendo, e aqueles muros não iam ficar fortes, mesmo com o que eles falavam todos os dias. A Bíblia fala que Neemias continuou. Mas quando eles terminaram, o inimigo temeu. A Bíblia fala que Sanbalaque e Tobias ficaram sabendo de tudo. Então eles entenderam, peraí, se a gente foi lá, sorriu, zombou, desacreditou, não adiantou, então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos arrumar uma guerra. Eles estavam lá reconstruindo aquele muro. Imagina comigo essa cena, enquanto eles reconstruíam, pessoas zombavam, e eles aqui acreditando naquilo que Deus tinha estabelecido, no projeto de Deus, na promessa de Deus, e pessoas aqui zombando. Mas eles continuavam, chegou uma altura que eles terminaram, e a Bíblia fala que o inimigo temeu. E eles entenderam, peraí, se a crítica e a ironia, ela não desmotivou, então vamos arrumar uma guerra. Deixa eu te falar, muitas das vezes o inimigo, ele quer te colocar numa posição de intimidação através da crítica e da ironia. Mas quando ele não consegue te colocar lá, ele vai arrumar o quê? Uma guerra. Por quê? Guerra é o quê? Guerra é pra gente fugir. Se você vê rumores de guerra, você não vai querer permanecer, você vai querer fugir. Se você vê que está iniciando a guerra, você não vai querer ficar, você vai sair daquele lugar. Então o que é que o inimigo faz? Eles terminaram, então eles dizem assim, vamos arrumar uma guerra. E eles começaram a tentar armar emboscada. Mas a Bíblia fala que todas as vezes que eles armavam uma emboscada, o Senhor chegava antes, aleluia. Todas as vezes que eles armavam contra Israel, dava errado, porque Jesus ia lá e desfazia os planos, meu Deus. E todas as vezes dava errado. E chegou uma altura que o rei da Síria, ele reúne os oficiais e diz assim, não, tem algum delator aqui. Porque todas as vezes que a gente quer armar uma emboscada para eles, dá errado, então tem alguém falando os nossos planos. Todas as vezes que fazemos uma emboscada, tem alguém que está indo lá falar. Mas a Bíblia fala que havia um homem na Síria, e eu tenho certeza que esse homem era desviado, ele só estava desviado da presença de Deus. E esse homem se levanta e diz assim, rei, não é delator. Quando você maquina o mal no teu quarto, Deus, ele vai lá em Samaria e revela tudo ao profeta. Então não era um delator. Aquele homem se levou e diz assim, eles têm um Deus, que enquanto o Senhor está aqui maquinando o mal contra o projeto de Deus, Deus ele vai lá e avisa o profeta e eles têm livramento, Deus chega na frente. Deixa eu te dizer, o inimigo ele pode até tentar armar laço, mas deixa eu te dizer, Deus vai na frente e corta, aleluia. O inimigo pode até tentar abrir a sepultura, mas Deus vai na frente e fecha. O inimigo ele pode até maquinar contra o projeto de Deus na tua vida, mas deixa eu te dizer, Deus está te dando livramento, aleluia. Ele não mudou. Tem livramento de Deus para você. A palavra do Senhor diz, nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. O que é isso? Isso é você fazendo aquilo que Deus te designou e o Senhor te guardando, o Senhor te livrando, o Senhor não deixando que nada chegue na tua vida. E armando todas essas emboscadas e não conseguindo, eles não, vamos dizer que está vindo uma guerra, vamos fazer rumores de guerra. E Deus é poderoso e Deus dá um direcionamento ao povo.
Deus diz assim ao povo: vocês vão ficar com a ferramenta em uma mão e a arma na outra. Vocês vão ficar com a ferramenta de construção na mão e a arma na outra. Por quê? Porque tem gente que é muito bom na ferramenta, mas tem gente que é muito ruim na arma, sim ou não? Tem gente que é muito bom e está lá construindo, mas escutou algum problema, algum rumor, alguma dificuldade, já foge, já sai. E qual é o direcionamento que Deus dá para aquele povo? Ó, você vai ficar com a arma de construir, com uma coisa de construção na mão e com a arma na outra. Tem gente que é bom de trabalho, mas não aguenta perseguição. É bom para construir, mas não aguenta resistir. E o que é que Deus estava dizendo ao povo? Vocês não vão fugir, vocês vão resistir, vocês vão continuar construindo. Com uma mão você constrói, com a outra mão você guerreia. Deixa eu te falar, meu Deus, há uma coisa poderosa nesse direcionamento de Deus para o povo. Quando se levanta a luta, meu Deus, quando se levanta a luta na minha e na tua vida, a primeira coisa que você pensa, meu irmão, é sair da presença de Deus. Não está dando certo. Deixa eu te dizer, Deus te deu duas mãos, uma você constrói e permanece, na outra você persevera. Ei, não para. Quando se levanta em opressão, você pensa logo em largar tudo que está fazendo. Não, está difícil. Deixa eu te falar, Deus não quer que você corra, Deus quer que você permaneça. Deus não te deu só ferramenta, Ele te deu também armas. Ei, e deixa eu te falar, as armas da nossa milícia não são armas carnais, mas armas espirituais. Aquele povo, Deus diz a eles assim: vocês não vão fugir, vocês vão permanecer. Trabalha com uma mão e guerreia com a outra se for necessário. Mas deixa eu te falar, as armas que o Senhor liberou para mim, para a tua vida é poderosa. A palavra do Senhor diz que sobre nós está o capacete da salvação. Ei, é uma arma poderosa. Sobre nós está a couraça da justiça, o capacete da fé. Ei, há armas que você precisa usar nas batalhas certas. Não fuja, persista, permaneça. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deixa eu te falar, quem tem que fugir não é você, quem vai fugir de você é o inimigo. Quem tem que fugir não é você, porque você está cumprindo aquilo que Deus te designou para fazer. Quem tem que fugir de você é o inimigo. É para lutar, meu irmão, é para resistir, é para enfrentar. Mas a Bíblia fala que mesmo lutando, eles permaneceram ali construindo aqueles muros, tapando aquelas brechas. A Bíblia fala que o povo cansa, e o inimigo, ele mais uma vez muda de estratégia. E eu queria que você respondesse com inteligência: é errado desistir? Sim, é errado desistir, porque nós lemos aqui uma história que eles não desistiram. É errado fugir? Sim, é errado fugir. Mas é errado cansar? Não, não é errado cansar. É errado desistir, desistir é. Fugir também é errado, mas cansar não é. Sabe por quê? Porque cansar é humano. O inimigo sabe disso. E eles, depois de toda a zombaria, eles não pararam de construir, eles terminaram. Depois foi emboscada, eles eram livrados por Deus. Depois tentaram fazer rumores de guerra, eles permaneceram e resistiram. Mas a Bíblia fala que chegou uma hora que eles cansaram. E cansar não é errado, porque cansar é humano. E o inimigo, ele sabe disso. Deixa eu te falar, quando o inimigo, ele não consegue te derrubar pelo pecado, ele quer tentar te derrubar pela fraqueza, deixar você fraco, cansado. Ele sabe que você é de Deus, é guerreiro, está firme, está constante na obra. Mas ele também sabe que você cansa. E a Bíblia fala que quando aqueles homens cansam, o inimigo, ele muda a estratégia. E qual é a estratégia do inimigo quando o povo está cansado? Deixa eu te falar.
Antes era zombaria, depois veio guerra. Mas quando o povo ficou cansado, sabe o que o inimigo tentou fazer? Ele fez uma festa. A Bíblia fala que eles começaram a preparar uma festa no Vale de Ono. E começaram a chamar Neemias para congregar com eles, dizendo assim: vocês já estão aí há muito tempo nessa obra, vocês merecem um descanso, para um pouco, curte a vida, sua vida é só igreja. Eles estavam cansados, imagina eles ali fazendo uma grande obra, e alguém prepara uma festa, e começaram a chamar eles para congregar naquela festa. Deixa eu te falar, quando o inimigo ele não te derruba com piada, com guerra, quando você cansa, ele vai te enviar convites para a festa. O inimigo vai te oferecer lazer no lugar do propósito. Ele vai te oferecer um lugar de escape, onde era para você permanecer no propósito. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: Deus oferece descanso para você. Deus tem renovo para a sua alma. Não caia nas distrações do inimigo. Não caia nas distrações disfarçadas de descanso do inimigo. E há algo poderoso que eu aprendo com Neemias. Quando os inimigos, ele está cansado e preparam uma festa para ele, começam a chamar ele, começam a dizer: tu está cansado, desce daí, para com isso, tu viveu esse tempo, tu está esse tempo todo aí, tu está... Neemias ele sobe no muro e ele grita: não vou, eu estou fazendo uma grande obra. Deixa eu te falar, quando você entende que é grande, você não para. Quando você entende que aquilo que Deus tem sobre a tua vida é grande, você não para, você não desiste, você não troca descansos disfarçados do teu propósito. Deixa eu te falar, ele sabia que a obra era grande, porque quem tem propósito não se desvia. Quem sabe que foi chamado não volta atrás. Quem tem convicção não aceita convite de vale. Deixa eu te falar, o que você faz é grande, o Deus que você serve é grande, o que você faz é importante. E Neemias declara: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. E se você concorda comigo, eu quero parar é diferente de eu não posso parar. Porque parar até você quer, mas você não pode. Porque o Deus que te chamou, Ele te chamou para uma grande obra nele. É diferente, tem dias que queremos parar, mas você não pode. Por quê? Porque quem te confiou o projeto não foi um homem, foi Deus. Quem te chamou para estar aqui não foi um homem, foi Deus. Quem entregou a sua vida por amor à tua não foi um homem, foi o Deus que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, não desiste. Você não pode parar, porque quem te chamou foi Deus. Deixa eu te falar, muitas das vezes no auge do seu cansaço, o Espírito Santo vai colocar a mão sobre você e vai te dizer: você não pode parar. Por quê? Porque para o teu cansaço eu resolvo. Você não pode parar, por quê? Porque para o teu cansaço eu tenho renovo, para as tuas dúvidas eu tenho resposta. Aleluia. E ele não parou, e eu quero te falar, existe aqui motivos para você não parar. Lembra de onde você começou, lembra de onde Deus te tirou, lembra de onde Ele te arrancou e te transportou para o reino do seu Filho, e aonde você chegou com Ele. Deixa eu te falar, se você desistir, meu irmão, vai ser menos um tijolo que a gente coloca na obra, no evangelho pregado do Senhor Jesus. Se você parar, meu querido, vai ser menos um líder, vai ser menos um líder que se levanta sobre essa geração. Se você se parar, meu querido, vai ser menos uma voz no coral. E não, a gente quer todas as vozes naquele grande dia, naquele grande coral. Toca nessa pessoa que está do seu lado e diga a ela assim: não pare, não pare, não desiste. Aleluia. Você não é qualquer um, meu irmão.
Se você parar, vai faltar um naquela casa. Imagina se você para de orar pelaquela casa. Imagina se você parar, é menos um banco. Aleluia. Você não é qualquer um, você é referência. Deixa eu te falar, tem gente aprendendo Jesus através de você. Aleluia. Se você parar, os mais fracos também param. Neemias, ele olhou para o povo e pensou: eu não posso decepcionar esse povo. A palavra do Senhor no livro de Isaías 40, ele vai dizer assim: não ouviste? O Deus que criou os céus não se cansa e nem se fadiga. Ele dará força ao cansado, multiplica vigor ao que não tem nenhum. E aos que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deixa eu te falar, você não pode parar. A obra conta com você, a sua casa conta com você, Portugal conta com você, seu vizinho conta com você, sua família conta com você. Aleluia. Fica de pé no teu lugar. Ei! Oh, Jesus. O fogo não me queima. Você não pode parar, meu querido. As águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Tu estás Aleluia, comigo. Jesus. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem Declare isso. nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, Aleluia. venha o que vier, O Senhor irá prover. irás prover de novo. Oh, Santo Espírito. Eu creio em ti. Eu não poderia sair daqui sem dar duas oportunidades. Talvez você chegou nesse lugar e você nunca teve a chance de confessar o Senhor como seu único, suficiente Senhor e Salvador. E você chegou nesse lugar cansado, mas você escutou essa palavra: não desista, não pare. Ou talvez você já aceitou o Senhor como seu único, suficiente Salvador, mas você andou afastado, desistiu. E nessa noite tem renovo para a tua vida. Você pode voltar para os braços do Senhor. Então, se você é alguma dessas pessoas, eu queria te conhecer. Levanta a sua mão direita. Nós queremos orar por você. Se você nessa noite quer voltar para a casa do Senhor Jesus, ou quer reconhecer Ele como seu único, suficiente Salvador, voltar para os braços do Pai, há renovo para ti, há renovo para a tua casa. Não saia daqui sem dizer sim ao Senhor Jesus. Não saia daqui sem fazer essa aliança com Deus. Se você é essa pessoa, sem nenhum constrangimento, estende a sua mão direita. Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Nós queremos declarar o nome do Senhor sobre a sua casa. Mas se não há ninguém, amém. Que o Espírito Santo do Senhor te renove todos os dias, porque Ele tem renovo para você, para a sua casa, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome poderoso do Senhor Jesus nessa noite? Será que você pode dizer glória a Deus e aleluia? Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor está presente nesse lugar e vai nos acompanhar, Pai.
Pai, nós te agradecemos por esse culto. Nos leve em paz para as nossas casas, debaixo da sua santa proteção, Deus. Que seja uma continuação de semana abençoada, debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vá com Deus, Deus abençoe você, a sua casa. Você de casa, Deus abençoe você. Te esperamos aqui no nosso próximo culto fé, no nosso próximo culto de domingo, culto Legacy, culto Hope. Você é nosso convidado. Partilhe essa palavra para que Deus possa alcançar outras pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe você. Não vivo pelo que vejo,